Estamos online. Estamos online aqui. Hoje nós estamos com um convidado ilustre, generoso, que é o Salvador Nogueira, que é colunista do blog Mensageiro Sideral, do portal UOL. Para nós é um grande prazer recebê-lo e, mais uma vez, agradeço aí a sua generosidade, levando em consideração que nós não somos ainda um gigante de divulgação científica, mas a gente está querendo dar a nossa contribuição. As apresentações, no caso, a maioria da galera já me conhece, meu nome é Manuel, eu sou astrônomo amador, eu sou TI de formação. Caio? Eu estou fazendo doutorado em física, atualmente na USP, trabalho com dinâmica de fluidos e dinâmica molecular, e é basicamente isso, né? Essa é a minha formação. Salvador, fale alguma coisa. Gente. Para mim é um prazer estar aí com vocês, conversar, e eu acho que não existe essa de gigantes, porque perto da desinformação, nós todos somos pequenininhos. Então a gente tem que batalhar muito aí para conseguir levar a informação e a cultura científica para as pessoas em todos os lugares por onde a gente passar. É um prazer estar aqui com vocês. Correto. No caso, a abordagem que nós vamos tratar aqui nesse Hangout, nesse momento que nós temos aqui, é a respeito da divulgação científica e a dificuldade da divulgação científica para abranger um espectro maior de audiência diante de tanta desinformação, de tanta pseudociência. Ficou claro para você, Salvador? Deu uma cortada aí no teu... Então, o que nós pretendíamos que você abordasse dentro da sua experiência é as questões da divulgação científica dentro de um ambiente com tanta desinformação científica e tanta pseudociência. Perfeito. Vamos em frente. Vocês querem perguntar? Vocês querem que eu fale alguma coisa a respeito? Pode fazer as honras, pode. Você aqui é o cara agora. Ok. Bom, eu vejo que a gente está vivendo um momento especialmente delicado na área da comunicação da ciência. Porque com o advento das redes sociais e o aumento do acesso à internet, com os smartphones e tudo mais, que praticamente deram à população inteira acesso à internet, a gente imaginou que o que fosse acontecer é que essa guerra de informação se tornasse mais fácil, porque as pessoas iam ter mais acesso à informação, iam poder pesquisar melhor os fatos, iam poder saber coisas que antes elas não tinham acesso por falhas do nosso sistema educacional, etc. O que a gente está descobrindo agora, a duras penas, é que é justamente o contrário, que a internet, na verdade, o potencial que ela tem não é para democratizar o conhecimento, mas é para aumentar a desigualdade. Ou seja, quem conhece vai conhecer mais ainda, porque tem os recursos para achar mais informações, para buscar informação mais concreta. E quem não conhece se torna ainda mais vítima da pseudociência predadora, da cultura de tentar expandir o terreno de teorias da conspiração e esse tipo de produção, chamando generosamente de não científica, né? Muitas vezes beira o estelionato mesmo, mas de uma maneira geral apenas a tentativa de transformar a ciência em mais uma narrativa, mais uma opinião, da qual você pode não compartilhar. E não o que ela é de fato, que é uma constatação de fatos objetivos sobre a natureza. Então, o que aconteceu é assim, com o acesso à internet, quem sabia está sabendo cada vez mais, e quem não sabia está sabendo cada vez menos. E a gente está enfrentando um desafio, sobretudo agora entrando na área da divulgação científica, que é justamente o pessoal que tenta fazer essa ponte, tenta levar o conhecimento para quem precisa, para quem não tem acesso. O que a gente está descobrindo é que, embora a nossa voz, como divulgadores, seja mais ouvida do que jamais foi ouvida, é verdade, ela chega a mais gente, nós temos instrumentos como esse Hangout, em que a gente pode atingir mais pessoas do que podíamos antes, no passado, né? Por outro lado, quem produz desinformação também
teve esse aumento, e o aumento no caso da desinformação foi maior. Eu fiz uma entrevista recentemente com o Michael Shermer, que é um cético conhecido, fundação da Sociedade Cética nos Estados Unidos, colunista da Scientific American e tudo mais. E eu falei, bom, você sempre foi minoria, porque vamos combinar, o cético é sempre minoria. Mas você não sente que atualmente a sua voz é menos ouvida do que era antes? Ele falou, não, minha voz nunca foi tão ouvida, mas a relação sinal-ruído é que ficou ruim. Porque o ruído ficou ainda mais alto. A minha voz ficou mais alta, digamos, vezes 2, mas o ruído ficou mais alto vezes 10. Então existe, no final das contas, muito interessante. A dificuldade de você levar a informação se tornou maior, em vez de se tornar menor. Esse é um grande dilema que nós temos. Tem inúmeras implicações sociais, a gente vê como ele afeta eleições, como ele afeta as relações sociais, como ele afeta, enfim, está transformando a vida da humanidade. Não tenho a convicção de que para melhor neste momento. Eu acho que a gente está num momento difícil, um momento de aprendizado, em que a gente tem que descobrir como lidar com isso. E eu acho que no bojo dessa discussão está justamente a divulgação científica. Como você levar para as pessoas que, infelizmente, não têm uma educação formal que as permita entender a ciência pelo que ela é, né, que é uma tentativa de compreender o mundo baseado em fatos objetivos, que não dependem de mim, de você ou de quem quer que seja, mas que todos podem concordar, todos podem realizar o mesmo experimento e concordar, e um sistema em que não é o cientista que impõe a verdade, mas é a natureza que impõe a verdade. O cientista só tenta descobrir a verdade. E aí a natureza vai dizer, você está certo ou você está errado. Então, a gente precisa transmitir essa mensagem para as pessoas. Essa mensagem, infelizmente, não é transmitida de forma eficaz nas escolas. Nas escolas, as crianças são expostas ao conhecimento científico, mas elas não são expostas a como os cientistas chegaram a esse conhecimento. Então acaba virando só uma narrativa, só uma história que contam. E se você não explica como eles chegaram nisso, primeiro que você não valoriza. Segundo que você pode equalizar com outras narrativas alternativas. Então chega um fulano da igreja de não sei o quê e diz que a evolução é só uma teoria. E como você não entende o que significa teoria, porque você não entende o método pelo qual a ciência avança, você acha que esse é um argumento razoável. Realmente é só uma teoria e eu posso escolher acreditar em outra coisa. Esse é um problema muito sério que nós estamos enfrentando agora, e eu acho que está no cerne do trabalho de divulgação científica. É um papel meu, seu, de todo mundo que entende de ciência, tentar explicar ao resto da população como isso funciona. Mais do que deixar elas na fronteira do conhecimento, das últimas descobertas, é mostrar para elas como o conhecimento progride e como isso faz uma diferença. É uma situação que eu considero gravíssima, porque assim, enquanto a gente está discutindo terra plana, tá bom, que é uma coisa inacreditável, vamos combinar. Eu não imaginava, sei lá, 5 anos atrás, que fosse possível que surgisse um movimento a sério, e eu passei uns 6 meses aí achando que não era a sério, que era zoeira, de gente que acha que a Terra é plana. Eu tenho aí você descobre que não. Primeiro, vai ser no ouvido quando eu escuto isso e vai cair um globo ocular. Pois é, a primeira reação é assim, não, é zoeira. A segunda reação é, não é possível. A terceira reação você fala, bom, essas pessoas existem. E aí você fala assim, mas tá, tudo bem, é engraçadinho, a gente dá risada, beleza, é uma crença inofensiva. Pouco importa, entendeu? Vai ter um percentual de pessoas que ainda acham que a Terra é plana, triste para elas, mas o mundo segue. O problema é que o fato de que pode existir uma cultura de Terra plana mostra o quão fragilizada está a população para entender a ciência. E aí a ciência como um todo. No mesmo bojo da crença da Terra plana, que é uma crença absurda, vem outras crenças extremamente perigosas, como, por exemplo, vacinas não funcionam. Ou tratamentos alternativos são melhores que a medicina ocidental, tradicional, que os médicos praticam. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que pode levar a humanidade a retornar a estatísticas que a gente tinha abandonado no século XIX. Antes disso, né? Quer dizer, a mortalidade infantil, antes da invenção das vacinas e dos antibióticos, era de 1 para 2. Cada 2 crianças que nasciam, uma morria antes de chegar à idade adulta. Hoje em dia, se morre uma criança, é uma tragédia. O normal é todas as crianças viverem até a idade adulta. Isso aí só foi possível com o avanço da ciência. E isso depende
Depende fundamentalmente da população cooperar com a ciência, porque não adianta você descobrir a vacina se a população não toma a vacina. Não adianta você descobrir um antibiótico se a população não toma um antibiótico. Então, quer dizer, se você cria uma cultura em que você pode regredir e parar de tomar vacina, como tem acontecido, agora nós temos uma epidemia de sarampo na Europa, que era uma coisa impensável, que não deveria ter, porque se as pessoas estivessem tomando a vacina, não teria. Isso aí pode nos fazer regredir em índices sociais que a gente tinha melhorado muito, expectativa de vida, uma série de fatores sociais. E tudo isso acontece porque a gente não está conseguindo comunicar de forma eficiente como a ciência funciona. Como a gente sabe que vacinas são uma coisa boa e não uma coisa ruim. Como a gente prova com estatística. Eu acho engraçado, isso é uma coisa que a gente vê até em pessoas bastante informadas. Por exemplo, a questão da homeopatia. Já cansei de ouvir argumentos de pessoas informadas falando assim, não, mas o fulano fez e deu certo, e os filhos dele são saudáveis e não sei o quê. As pessoas não têm a noção da diferença entre evidência estatística e evidência anedótica. Né? Quer dizer, deu certo com uma pessoa não quer dizer nada. Você tem que colocar no bojo da estatística para você entender o que aquilo significa. Porque assim, de novo, na Idade Média, quando não tinha antibiótico, não tinha vacina, não tinha homeopatia, não tinha porra nenhuma, ainda assim as pessoas sobreviviam. Então, se você pegasse casos específicos, você poderia dizer, não fazer nada funciona super bem. Porque olha lá, o fulano viveu, Galileu viveu mais de 80 anos, né, no século XVII, sem tomar nada. Então, o negócio é não tomar nada. Né? Não faz o menor sentido. Com santos. Existia um santo específico para cada doença. Não sei se você se recorda disso. Pois então. E aí, quer dizer, se você levantasse estatisticamente... Dor de dente. Tanto labeça para dor de cabeça, e por aí vai. Pois entendeu? E eu acho dramático. Eu estava conversando com a minha sobrinha alguns dias atrás, e ela mencionando uma coisa que apareceu num canal de TV aberta aí, num programa que não era religioso, mas era um programa de auditório, de uma pessoa que teve uma cegueira, estava com 5% da visão, e aí, pelo poder da oração, chegou a 95% da visão. É terrível isso. É terrível. E assim, nada contra a religião, nada contra a oração. Eu acho que a pessoa pode se acalmar, pode ter um efeito psicológico positivo. Não vou discutir, assim como não tenho nada contra efeito placebo também. Funciona. Se você acha que está tomando um negócio e te melhora, se melhora o teu estado geral, ótimo. Agora, veja, o que nós estamos educando a população quando a gente põe um caso desses, trata evidência anedótica como evidência estatística, e põe na frente da televisão e fala, fulano rezou e pelo poder da oração ele chegou à cura. O que nós estamos dizendo para essa população? É assim, não precisa se preocupar com o médico, não precisa buscar a medicina, busque Deus, busque a oração e você vai ser curado. Nós estamos matando gente quando a gente diz isso, porque, infelizmente, a evidência estatística diz que Deus não intercede nesses casos. Né? Não estou nem discutindo se existe ou se não existe, ele não intercede, porque a estatística mostra que não intercede. Né? Já fizeram experimentos, gente no hospital separa dois grupos. Um grupo vai receber bastante oração, outro grupo não vai receber oração. Não existe diferença estatística entre os dois grupos. Não existe, não funciona. É igual a homeopatia, não funciona. Então, quer dizer, se a gente não consegue explicar isso para as pessoas, e as pessoas, depois de você falar coisas como essa que eu estou falando, simplesmente respondem, mas essa é a minha opinião. Não, meu amigo, não é assim que funciona. Não é. A gente só pode ter opinião sobre coisas que não são fatos. Esses são fatos. Fatos não são sujeitos a opiniões, eles são fatos. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa levar para as pessoas, precisa explicar. E precisa explicar de uma forma delicada. Porque assim, não adianta a gente querer alienar as pessoas e falar, olha, você não entende nada do mundo, você não entendeu como funciona, eu vou te dizer como funciona, porque isso aí só vai causar revolta. Tem que ser delicado. Né? Então você tem que ter uma sensibilidade, você tem que falar provavelmente de um jeito que não é o jeito que eu estou falando aqui agora. Né? Você tem que ser mais delicado, mas ao mesmo tempo você tem que levar a mensagem de que eles não são delicados com a gente, né? Pois é, eles não são, mas aí que tá, é a gente que tá perdendo a guerra. Então é a gente que tem que se moldar para poder virar esse jogo. E é um jogo muito pernicioso, gente, porque assim,
é muito difícil você combater as crenças com a racionalidade. Porque a racionalidade é desconfortável, ela exige que você estude mais, ela exige que você entenda, ela às vezes é desesperançosa. Né? Se você sempre puder rezar, sempre há uma esperança. Agora, às vezes, a medicina não te dá essa esperança. Então, eu entendo por que acontece isso. Por que as pessoas se apegam, ainda mais num mundo tão cheio de desigualdades, tão socialmente injusto como esse que a gente vive, é normal as pessoas se apegarem a alguma coisa, né? Dizerem, olha, na pior das hipóteses, na próxima vida ou no pós-vida, as coisas vão ser justas. Vão julgar e quem merece vai se dar bem, quem não merece vai se dar mal. Porque dizer simplesmente, o mundo é muito injusto e eu vou me fuder do começo até o final, com o perdão do meu francês, é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, se você começa a se apegar nesse tipo de crença, você não precisa se preocupar em melhorar o mundo aqui e agora. Né? A gente precisa ter a consciência de que o que conta é o mundo aqui e agora para a gente mexer nesse mundo e melhorar esse mundo que nós vivemos. Né? E eu acho que a ciência é exatamente isso. É um esforço de tentar entender o mundo e melhorar o mundo. Eu acho que a gente precisa levar isso para as pessoas com delicadeza, mas com firmeza. Mostrar para elas, olha, isso é o que funciona. Eu tenho uma pergunta que vai muito de encontro a isso que você está falando, porque você é um cara que já tem uma larga experiência na divulgação científica por conta de que você é um jornalista especializado em divulgação científica. Esse é o mote do seu trabalho. E, apenas para ilustrar, dentre várias publicações que você já fez, quando você trabalhava no G1, e agora trabalhando no Portal UOL, que é um portal gigante, talvez é o maior da América Latina, se não me engano, um dos maiores do mundo, você já teve que desativar ou responder de forma mais ríspida ou deselegante de alguém que estava sistematicamente vamos dizer, trolando lá os comentários de alguma... Qual foi a matéria que você colocou que você mais teve problema lá de haters, de trollagem? Você lembra de algum? É difícil fazer essa medição, primeiro porque é uma guerra diária. Segundo, porque, assim, pelo próprio método de aprovação de comentários que eu tenho no UOL, no G1 não, no G1 era menos problemático, porque existia uma regra que vinha de cima, que é assim, o cara falou, ofendeu, mesmo que seja indiretamente, isso aqui, tesoura e pronto, e ao mesmo tempo não encorajava a interação, né? Então, não é para responder, e se o cara ofendeu qualquer coisa, tesoura. Então, era mais simples, era uma regra mais clara. No meu blog, na Folha agora, eu tento cultivar a interação com o público. Então, tento responder a perguntas, às vezes respondo coisas que eu não deveria responder, mas aí, né, eu sou humano também, às vezes eu passo da conta, às vezes tenho o controle, o autocontrole que eu deveria ter. E assim, não consigo te dizer uma matéria específica, porque os comentários aparecem para mim, eles aparecem os últimos comentários, e não os da última matéria, ou desta, ou daquela outra. Então eu vou aprovando todos em sequência, inclusive quem acompanha ali com frequência vê que muitas vezes, quando alguém me faz uma pergunta meio desconexa, eu não sei qual é o contexto da conversa, para dizer, não, do que você está falando, né? Às vezes eu falo, não tenho contexto aqui, você precisa me dizer exatamente do que você está perguntando para eu poder responder. Eu sou fãzaço daquela chamadinha que você faz de que esse vídeo não é indicado para pessoas que acreditam na Terra plana, cara. Então, esse é basicamente o meu limite, porque isso é o tipo da coisa que eu não consigo discutir. Não dá, cara. Porque, assim, não é uma coisa... A NASA... Não, faz 2.500 anos que a gente sabe que a Terra não é plana. Então, não é um conhecimento que o cara pode questionar, dizer que o governo mente, não. São todos os governos na história da humanidade, desde a antiguidade, estarem mentindo. E todos os cientistas e todas as pessoas que têm um mínimo de noção e observam o céu. Porque só você vê que tem um polo sul celeste e um polo norte celeste, já acaba com a discussão. É muito elementar, É assim, é o cara que nunca olhou para a natureza e decidiu, com base na intuição, responder essa pergunta. Então, isso aí, aquela entradinha
Aquela entradinha que tem menos de 5 segundos, eu faço questão que tenha menos de 5 segundos, é o tempo que eu estou disposto a dedicar a essa questão em particular, entendeu? É demais. É isso. Tipo, o vídeo não é indicado para você. Se você acredita nisso, nem precisa assistir o vídeo. Não quero você aqui. Pode ir. Vai para outro lugar. Aqui não é o seu lugar. Assim, não dá. Você tem que pôr o limite em algum lugar. E eu acho assim, é uma forma um pouco mais ríspida. Eu já recebi. A maioria das pessoas gosta da vinhetinha. Algumas criticam. Já recebi críticas. Não é legal chamar as pessoas de idiota e tal, e não sei o quê. Mas a gente não é. Mas eu acho assim, é uma vinhetinha um pouquinho mais ríspida para um meio de comunicação que é um pouco mais ríspido. Vamos combinar que o YouTube é ríspido, tem coisas ali muito agressivas, muito mais agressivas do que isso, né? Então é assim, eu considero que é a resposta apropriada, né? Eu não chamaria o meu leitor da Folha de idiota, porque ele não é, entendeu? Agora, se as pessoas se sentem no direito de acreditar na Terra plana e não percebem que estão cometendo uma idiotice, a culpa, sinceramente, não é minha. Não é minha. Claro. E o que eu quero dizer com aquilo é assim, olha, se você acreditar na Terra plana, meu amigo, eu desisti de você. É só isso, eu desisti de você. Lembra do Carl Sagan, No Mundo Assombrado pelos Demônios? Quando ele dizia que existe um grupo de pessoas, o Carl Sagan era o cara super diplomático para falar isso, né? De uma maneira muito diplomática, ele falou que existe um bando de gente que tem problemas mentais, afetivos, precisa de atenção, e para isso ele tem que pertencer a uma classe, a um ramo, a uma categoria de pessoas que presume ser dona de um conhecimento inacessível a todos os demais, e só eles são os donos da razão. Então a gente pode classificar, né, dentre várias pseudociências que a gente está tratando aqui, esse pessoal aí que mora na pizza, né? Esse é sem dúvida. E assim, é só o meu jeito de dizer, não venha discutir isso comigo. Né? Inclusive, o que eu estou fazendo é o seguinte, esse é realmente o meu limite. Então, assim, o cara vai defender terra plana nos comentários no YouTube, lá no canal, eu estou barrando. É o meu limite, é a minha fronteira. A partir daí não dá mais. Eu discuto tudo. Você quer discutir se o homem foi à Lua? Você quer discutir Nibiru? Eu tô dentro. Muito complacente. Eu tô dentro porque eu acho que assim, essas são questões, eu não diria que elas são adequadas, mas elas são legítimas. Eu consigo entender na fragilidade que a gente tem hoje social de conseguir explicar a ciência para as pessoas que elas tenham esse tipo de dúvida. Né? Porque é o tipo de dúvida que não aparece só na população em geral. Você vê os meus colegas jornalistas, você vê todo mundo tem esse tipo de dúvida. Todo mundo que não conhece ciência tem esse tipo de dúvida. Então eu acho legítimo. Agora, terra plana já é muito, não dá, entendeu? Já entra no lance de que você precisa evocar alguma explicação psicológica mesmo. E aí, como eu sou psicólogo, meu vídeo não é adequado para essas pessoas. Não é. Salvador, eu já aproveitando, já que você é um cara que tem muito conhecimento nessa área, a gente gostaria também que você falasse, porque eu acho importante isso vir. Geralmente, nós temos um grupo de WhatsApp que a gente faz chamada divulgação científica compartilhada. Então, existem algumas regras dentro do grupo, de não ofensas, coisas normais. E assim, quem participa do grupo coloca links, coloca imagens, coloca vídeos, discute. E volta e meia vem algumas dúvidas que a gente acha que é bastante saudável, porque, por exemplo, o nosso grupo é muito feito de jovens. Eu sou o mais velho do grupo. Eu tenho 46 anos, mas a média da galera lá é de 26, 20 anos para baixo. Muitos universitários estão fazendo faculdade de física, muitos físicos. E as pessoas ainda vêm com aquela ideia a respeito da chamada ufologia, né? E assim, e vamos dizer assim que alguns fenômenos são muito instigantes, né? Você, como um cara que milita nessa área e trata disso com tanta constância, né? Porque você trabalha muito com a parte de astronomia. Eu gostaria que você falasse como se você estivesse falando para o público leigo. Por que o fenômeno UFO, fisicamente, não é impossível, mas é improvável? Bom, eu acho que a forma de encarar a questão da ufologia é a seguinte, sempre do ponto de vista do quanto você pode aprender com uma determinada investigação.
Isso aí é basicamente o que a humanidade quer fazer. É assim, nós queremos aprender, né? A ciência é o método que a gente descobriu para aprender coisas sobre o mundo. E a ufologia trata de certos fenômenos que são por si só interessantes, né? Quer dizer, se você pegar a sigla OVNI, objeto voador não identificado, tem muitos objetos voadores não identificados, né? Quer dizer, tem muitas coisas que a gente vê no céu e que a gente imediatamente não identifica. Algumas dessas, muitas coisas que a gente não identifica imediatamente, resistem à identificação mesmo depois de uma busca exaustiva de uma explicação. Tem alguns casos que são emblemáticos, né? Quer dizer, em 1986, em particular, no Brasil, houve a chamada Noite Oficial dos Discos Voadores, em que vários objetos apareceram perto da cidade de São José dos Campos e aviões caça da FAB decolaram, perseguiram os objetos, não conseguiram se aproximar o suficiente deles, eles mudavam de direção bruscamente, mudavam de velocidade bruscamente, atingiam velocidades supersônicas, quer dizer, é um fenômeno extremamente intrigante. O que aconteceu ali? Não temos clareza do que aconteceu ali, né? Pode ter sido uma visita extraterrestre? Pode. Mas pode não ter sido também. Pode ter sido algum fenômeno atmosférico bizarro que a gente não sabe explicar? Pode. Parecia ser isso? Não, não parecia. Mas também não parecia ser nenhuma outra coisa que a gente conhecesse. Se parecesse ser alguma coisa que a gente conhecesse, a gente saberia dizer o que é, né? Então, o problema da ufologia em geral é pegar essas informações que significam há um fenômeno que a gente não sabe o que é, e aí dar um salto de fé e falar, logo são visitantes extraterrestres. Esse é o salto que é perigoso, esse é o salto que a ciência não pode dar. É aí que você cruza a fronteira da ciência para a pseudociência. Você usa aqui todo um arcabouço que é de observação, de formulação de hipóteses, toda uma coisa científica, e aí você dá um salto, pum, cai na pseudociência. Aí você fala assim, ah, tá, mas não pode ser uma visitação extraterrestre? Pode ser. A questão é a seguinte, desde 1947, quando aconteceu o caso Roswell e um pouco antes, um piloto de avião nos Estados Unidos tinha observado alguns objetos, que é quando eles consideram o marco da ufologia moderna, a gente tem observado isso, né? E fotos, 99% das fotos são fraudulentas, o 1% que sobra a gente não consegue tirar nenhuma conclusão, governos já investigaram isso, claro, a gente tem que lembrar que essa coisa toda começou no bojo da Guerra Fria, e os americanos não estavam preocupados só com extraterrestres, eles estavam preocupados com soviéticos, que pudessem ter uma arma nova, alguma forma nova de viagem aérea, etc., alguma coisa que ameaçasse a segurança nacional. Então, governos, sim, investigaram esses fenômenos, continuam a investigar em alguns casos. Agora, nesses 70 anos de observação desses objetos, de tentativa de explicá-los, tal, nós avançamos alguma coisa no conhecimento de vida extraterrestre? Não. A gente continua com as mesmas dúvidas de sempre, se estamos ou não sozinhos no universo, se essas são realmente manifestações de visitas extraterrestres ou não. E assim, vamos combinar que a gente já explorou o sistema solar praticamente inteiro, né? Pelo menos uma visita superficial com as nossas próprias espaçonaves não tripuladas e tal, e não sei o quê. E para mim seria muito mais convincente encontrar vida fora do sistema solar, onde eu tenho certeza de que ela é extraterrestre, porque ela não está na Terra, do que esperar que a vida caia do céu aqui e a gente faça uma descoberta, e ainda por cima uma descoberta que só um grupo de pessoas viu ou testemunhou e tal, e que ela não pode ser objetivamente confirmada por um grupo maior. Então, na prática, o que eu considero da ufologia é uma prática interessante, eu não tenho nada contra, acho que se as pessoas querem ler sobre isso, têm curiosidade, vão em frente, mas ela não nos oferece uma janela para a gente aprender mais sobre vida extraterrestre. O caminho da ciência para aprender mais sobre vida extraterrestre é justamente estudar planetas fora do sistema solar, buscar evidências de vida em Marte,
na Lua de Júpiter, Europa, em Encélado, entender o contexto da vida do universo, entender como a vida se forma, como se formou na Terra, se pode se formar em outros lugares. Aí nós vamos fazer um aprendizado real. A hora que astrônomos disserem, olha, encontramos evidência de clorofila num planeta a 40 anos-luz de distância, e outros astrônomos vão fazer a mesma observação e vão confirmar aquilo, ali nós vamos ter realmente evidência concreta que a gente pode afirmar, não, existe vida fora da Terra. Ou, alternativamente, a gente pode observar e não encontrar, e chegar à conclusão de que a vida é muito rara e que a Terra está numa condição singular, numa condição, no mínimo, incomum no contexto do universo. Isso é o que a ciência pode nos propiciar. O que a ufologia nos propicia são só perguntas. Você continua em dúvida sobre aquilo que você viu, sobre aquilo que... né? Muitas vezes as pessoas me mandam fotos de coisas que elas viram no céu, me mandam pelo Facebook, falam, e aí, né? O que você acha? Falo, olha, algumas eu consigo identificar, outras eu falo, olha, não sei, você vai ter que viver com mistério. Porque eu acho que esse é o grande problema. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de viver com o mistério, de viver com o misterioso. Elas não podem aceitar a resposta, não sabemos. Então elas são obrigadas a inventar uma resposta quando elas não sabem. E isso é uma coisa que vem da psicologia humana mesmo, né? Quer dizer, você pega crianças, por exemplo, que estão ainda em formação do ponto de vista do pensamento racional, etc. Você vê que quando você pergunta uma coisa para uma criança, sei lá, de 2, 3 anos, se ela não sabe a resposta, ela inventa uma resposta. Porque ela acha que o certo é ela ter uma resposta. O importante não é se ela sabe ou não. O importante é ela ter uma resposta, né? Porque ela está aprendendo com a interação com outros humanos que o importante é a conversa, o importante é ter o que dizer. Então ela inventa uma resposta se ela não tiver a resposta. Ela nunca... É difícil ela dizer não sei. Para ela, essa é uma resposta não sequitur, não vale. Essa não vale, entendeu? Então, é uma questão de aprendizado, a gente aprender a conviver com o mistério. É óbvio que em todas as eras, em todas as épocas, vai haver coisas que a gente não entende. Isso é até bom, porque assim deixa alguma coisa para a próxima geração estudar, para a próxima geração descobrir. Seria muito chato se a gente chegasse ao fim de tudo, descobrisse tudo, e agora, pronto, não tem mais nada para descobrir. Ia ser muito chato. Então é muito bom que existam novos mistérios. E eu acho que a gente tem que adquirir essa apreciação do mistério. A ufologia, enquanto uma apreciação do mistério, é interessante. Quando ela passa dessa fronteira e dá aquele salto de fé para querer te oferecer uma resposta, aí ela já está entrando nesse lance da psicologia infantil, ela já está partindo para uma outra coisa, que você pode até gostar, mas é ilusória, você está se iludindo. Você realmente não sabe aquilo, você está inventando uma resposta. Então essa é a minha longa resposta sobre o que eu penso da ufologia. Tem a questão do charlatanismo também, né, Salvador? Que muitas pessoas geram esses conteúdos fraudulentos porque você tem todo um material, livros, revistas, seminários que se fomentam isso, não é? Tem que ter esse material para poder discutir, chegar lá na convenção e discutir que houve um avistamento lá no Botucatu por uma velhinha que estava dormindo e foi abduzida. Fizeram uma orgia com ela. Isso é um mercado, eu acho assim, é grave, não no sentido de que eu considere que essas crenças em particular são nocivas, né? Quer dizer, é claro que não é honesto as pessoas ganharem dinheiro fraudando coisas, enganando outras. Isso nunca é desejável, né? Por outro lado, o mágico faz exatamente isso, né? E ele é socialmente aceito, né? Quer dizer, ele é pago para enganar pessoas. A diferença é que ele não alega, ou pelo menos de uma forma, digamos, socialmente convencionada, você sabe que ele não está alegando poderes sobrenaturais. Ele está simplesmente mostrando técnicas de ilusionismo. Mas claro que se você perguntar para o mágico, não, me conta como você faz isso, ele vai te dizer, não, é mágica, é mágica. Ele vive da ilusão. Então, existe uma fronteira tênue entre o quanto você pode enganar as pessoas e o quanto você não pode ser socialmente aceito. É óbvio que em algum determinado momento essa fronteira é cruzada, né? E o caso da ufologia é um caso em que essa fronteira é cruzada, em que tem gente ganhando dinheiro, enganando outras pessoas. Isso não é desejável. Agora, o que me preocupa mais não é que existam pessoas ganhando dinheiro com ufologia, mas é exatamente
o que isso diz sobre a fragilidade da população em geral a esse tipo de fraude. Porque, de novo, a exemplo da Terra plana, a crença em OVNIs, em extraterrestres, que vem aqui para nos dar lições de moral, ou para salvar a humanidade, ela é relativamente inofensiva. Mas é essa mesma crença, esse mesmo padrão de crença, que leva você a acreditar em coisas muito mais perigosas, como teorias da conspiração, em que o governo está escutando, que podem levar a uma convulsão social, podem levar realmente a uma crise civilizatória. Então eu acho que assim, o que a gente tem que atacar sempre é a fonte, é ensinar as pessoas. O Michael Shermer falou outra coisa muito importante, que assim, não é ensinar as pessoas o que pensarem, é ensinar as pessoas como pensar. Porque se você ensina elas como pensar, elas estão prontas para lidar com qualquer tipo de artimanha charlatanista, seja ela de ufologia, seja ela de tratamentos alternativos ao câncer, seja ela está pronta para entender e para interpretar essa informação nova. Se você ficar combatendo só os mitos, só o UFO, só a Terra plana, só não sei o quê, no fim você não está ensinando a pessoa a lidar com os próximos. Você é sempre uma peça necessária para fazer o debunking. E o que você precisa ensinar é as pessoas a fazerem o próprio debunking, né? Nós vamos linkar, inclusive, essa sua entrevista aqui depois no canal, né, do Michael Sherman. Eu queria assistir legal. O nosso estilo. O Neil deGrasse Tyson, ele fala, né? Na verdade, ele fala de uma maneira que o próprio Sagan já falou, que quanto mais as tecnologias elas vão avançando, esses tipos de avistamentos, você, por exemplo, vê, hoje em dia, eu não vou dizer o portal que eu vi, mas é um portal grande, aí falou assim, OVNIs aparecem na Rússia acontece de tudo, você sabe que a Rússia é hardcore, lá, rapaz, lá os dinossauros ainda não se extinguiram na Rússia, para você ter uma ideia. Tá rindo? Mas lá na Rússia apareceram luzes no céu e OVNIs são avistados. Eu entrei no link, claro, eu sou curiosa, é clickbait, eu fui lá e plá. Aí abri o vídeo, amigo, deu vergonha. Era uma tempestade elétrica, cara. Eram relâmpagos. Relâmpagos, você via nuvens, você via relâmpagos. Se você mora em São Paulo, né? Se você olhar para o céu lá, você vê as nuvens, você vê um relâmpago, aí você lembra daquele negócio assim, quando você vê tropegar de cascos na esquina, não pensa que são unicórnios, são cavalos. Então, hoje em dia, com a modernidade, todo mundo tem uma maquininha na mão que filma em HD. Você viu um OVNI? Vai lá. E transmite ao vivo. Tô aqui na rodovia Anguera, estou transmitindo aqui, está descendo um OVNI aqui, peraí, desceu um cara com um aparelho transmissor na mão e vai aparecer na rede de televisão ao vivo, você não vai precisar de intermediação nenhuma, você já envia para o G1, você já envia para Band News na hora, e você já tem ali. Então, cada vez que você tem mais acesso a essas tecnologias de HD, de transmissão, e tem um estúdio de criação de conteúdo na palma da sua mão, esses avistamentos realmente eles não existem, é só no nosso imaginário. Pois de novo, quer dizer, você está usando o argumento estatístico, que eu acho muito eficaz, para mostrar que essas coisas não são tão sólidas quanto podem parecer, né? Um outro exercício nessa linha que eu fiz, inclusive, está no meu livro Extraterrestres, que é um livro que fala sobre a busca científica por vidas extraterrestres, e claro que eu tinha que comentar o aspecto da ufologia. Eu fiz um levantamento com base nos arquivos da Força Aérea de avistamentos por década no Brasil, né? Tirando aqueles grandes casos que criam artefatos, tipo Operação Prato, lá nos anos 70, que criam um artefato de observações, um número muito grande de observações num período muito pequeno, mas contando por década os registros da Força Aérea, você vai descobrir que assim, tem um auge que é nos anos 50 e 60, ali por conta do início da exploração espacial, então as pessoas viam mais essas coisas, e depois dos anos 90 por causa de arquivo X. Então, quer dizer, existe uma correlação pura em número de observações que ela entrega muito, como
às vezes não é nem a quantidade de observações, mas é assim, é a interpretação que a gente dá a elas. Dependendo do teu referencial cultural, você pode pensar mais que é um disco voador ou não, né? E assim, você citou aí o caso na Rússia da tempestade, também é muito comum o pessoal nos Estados Unidos fotografar lançamento de foguete, em que o foguete já está lá naquela altitude enorme, você só vê uma pluma se abrindo por conta da menor pressão atmosférica e tal, e não sei o quê. E eles registram isso e acham que estão vendo OVNI, porque é um fenômeno aéreo esquisito, né, para quem não tem familiaridade, e eles vão lá e falam, vi um OVNI, aí daqui a pouco o pessoal já, o poder da internet é tão grande, o pessoal já faz a triangulação e fala, não, era o foguete, subiu tal hora, veio de não sei onde. Isso acontece muito, pessoal, lá em Miami e tal, vendo os foguetes subindo de Cabo Canaveral. Então, tem essas confusões, mas hoje é muito fácil você identificar o que é um objeto, se ele for um objeto conhecido, né? Seja uma tempestade, e por isso também rareiam os casos não explicados. Outra coisa que fala muito contra a existência dessas observações são as redes astronômicas de observação de meteoro, né? Você tem câmeras espalhadas por vários, por exemplo, o Brasil tem uma rede de astrônomos amadores chamada Bramon, que faz monitoramento de meteoros, e eles têm câmeras espalhadas por todo o território nacional, monitorando a noite inteira o céu para observação de meteoros. E essa rede tem uma cobertura tão grande, a ponto de, muitas vezes você ter o mesmo meteoro brilhante registrado em câmeras diferentes e você poder fazer a triangulação para ir achar o meteorito no chão. Então eles já acharam o meteorito no chão, de fazer triangulação da trajetória do meteoro por várias câmeras diferentes. Pô, esses caras, observando noite após noite, após noite, após noite, após noite, cobrindo o território nacional, não enxergam um OVNI, cara. Então, quer dizer, você no quintal da sua casa, na Baixada Santista, tá vendo o OVNI, e os caras que estão monitorando o céu inteiro são capazes de achar um meteorito no chão com base na trajetória, filmada de múltiplos ângulos, eles não estão vendo. Tem alguma coisa errada aí. Tem, eu vou te dizer o que é. Eu tenho aqui em casa um equipamento perfeito para observar OVNI, que se chama Cachaça Gabriela. É falta do equipamento ideal. Se você toma 2 goles daquela cachaça, amigo, você entra em estado alfa, você vê o que você quiser. Pois é. Eu acho assim, eu acho que isso resolve 99,9% dos casos. Vai ter sempre 0,1% dos casos que vão ficar sem explicação. E aí a gente tem que aceitar que não tem uma explicação razoável. Talvez a gente descubra. É absolutamente natural a gente descobrir fenômenos que a gente não conhecia. Outro dia o pessoal observou em Marte, nuvens de uma altitude que eles consideravam impossível. Então o Hubble fez lá, viu que a nuvem está mais alta e tal, e não sei o que, do que se esperava pelos modelos de atmosfera e não sei o que mais. Ou seja, aquilo é um fenômeno desconhecido. Não é um disco voador, é um fenômeno desconhecido. É natural que a gente encontre fenômenos desconhecidos também na atmosfera da Terra, por mais que a gente já tenha estudado e tal. Então, quer dizer, para mim é muito óbvio, muito claro que se você está interessado em vida extraterrestre, você deveria estar procurando fora da Terra. Porque dentro da Terra você sempre pode ter um outro fenômeno que vai parecer com evidência de vida extraterrestre, mas na verdade é outra coisa. E você não tem como distinguir. Então, poxa, para mim, o caminho, se as pessoas realmente são interessadas por descobrir sobre vida extraterrestre, é a astronomia, é a astrobiologia, é estudar outros planetas, é estudar outros sistemas estelares, não é ficar procurando objeto estranho no céu. Mas eu reconheço, eu adoraria ver uma coisa que eu não sei explicar, entendeu? Eu acharia apaixonante. Eu só teria que reconhecer, eu não sei explicar, em vez de dizer, não, agora eu sei que eles existem. Não, peraí, sabe o quê, velho? Você não sabe nada. Você viu uma coisa no céu e você não sabe explicar. Essa é a realidade. Inclusive, eu acho que é uma das coisas assim, até entre reunião de amigos, às vezes a gente conversando, o pessoal sabe que às vezes eu sou um cara cético e sabe que eu sou astrônomo amador, e tenho conhecimento um pouquinho maior de física. Aí fala, a sua ciência não explica tudo. Você é muito cético. Eu falei, a minha ciência não explica. A sua crença explica? Pois é. Então... Não, e a diferença entre as duas é exatamente essa. A diferença entre as duas é exatamente essa, porque a ciência não presume que sabe tudo, muito pelo contrário. Se ela presumisse, tinha acabado, não tinha mais ciência.
A gente precisa de cientistas justamente porque há coisas novas a descobrir, né? Agora, sempre que você fala de uma crença, é um pacote fechado, está tudo resolvido. Ninguém tem nada para descobrir numa crença. Né? Então é justamente o contrário. É isso aí. A ciência não tem todas as respostas e que bom que não tem. O Caio, você tem alguma colocação para o... Na verdade, eu tenho sim. Eu estava pensando, né, à medida que vocês foram falando, uma coisa que foi surgindo foi a questão, por exemplo, do clickbait que você clicou, ou, por exemplo, essa dificuldade que a gente está tendo, né, de conseguir distinguir aquilo que é correto do ponto de vista científico e aquilo que não é, com o surgimento aí da internet, que está facilitando o acesso à informação. E aí, nessa mesma linha, você tem, por exemplo, até coisas que você mencionou, né, no caso das eleições e tal, o Facebook ou outras empresas aí tentando desenvolver tecnologia, né, de inteligência artificial para estar selecionando aquilo que é fake news, digamos assim, daquilo que não é fake news. Queria saber o que você pensa a respeito disso, essa abordagem que essas empresas estão tendo em, sei lá, tentar ensinar ou catequizar as pessoas aí. Cara, eu acho isso tão complicado e eu teria cuidado até em condenar qualquer ação, porque, de novo, nós estamos observando fenômenos absolutamente novos, entendeu? Que a gente até poderia prever que aconteceriam. Eu fico surpreso em reler O Mundo Assombrado pelos Demônios hoje em dia e perceber o quanto dessas questões o livro antecipava lá nos anos 90. Né? Quer dizer, então é um livro realmente fantástico. Quem não leu, leia, por favor, porque é a obra-prima do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Agora, você pega o Facebook não estava pronto para lidar com essas questões. Né? Digamos, ele era uma ferramenta, algumas pessoas descobriram como manipular essa ferramenta em seu favor, usaram uma combinação da tecnologia com a psique humana e essa nossa facilidade muito grande de cair nos extremos, né? E é uma fragilidade nossa, não adianta a gente falar, não, as pessoas são idiotas. Não, é como nós somos, nós precisamos lutar contra isso conscientemente, evitar cair nos extremos, buscar uma posição equilibrada, entender que todo mundo tem direito à sua opinião, entender que ninguém é dono da verdade, isso é absolutamente fundamental. E assim, essas empresas foram pegas de surpresa, vendo um efeito da tecnologia que elas desenvolveram, que não era antecipado, que não era previsto. E vendo pessoas manipulando isso. Aí estão tentando encontrar respostas. Ou o YouTube, por exemplo, também teve uma atitude agora recente de cortar anunciantes de vídeos que façam discurso de ódio e tal. Está tendo seus problemas, porque aí bloqueia vídeos que não precisariam ser bloqueados e por aí mais, e por aí vai. E é uma fronteira muito delicada entre você cercear a liberdade de expressão e você simplesmente controlar o conteúdo falso. Né? Então, quer dizer, o YouTube não está tirando vídeos do ar. Ele está simplesmente desencorajando esses vídeos, não oferecendo monetização. É um caminho. Vai funcionar? Vai ajudar o YouTube a se tornar mais civilizado, ali, o ambiente do YouTube se tornar mais civilizado? Não sei, vamos ter que ver. O Facebook está buscando uma outra ferramenta, que é tentar eliminar conteúdo falso, né? E não sei também se vai funcionar. O que eu acho mais importante, na verdade, é que as pessoas aprendam a viver nesse novo ambiente, né? Que elas saibam por si mesmas identificar se o conteúdo é falso ou não e que estejam conscientes de que elas são psicologicamente frágeis a tender a acreditar naquilo que confirma as suas próprias crenças e descartar aquilo que questiona as suas próprias crenças. A gente tem que fazer um esforço consciente de buscar o contraditório, porque hoje no Facebook é muito fácil você eliminar todas as pessoas que discordam de você, ficar só com as pessoas que concordam com você e criar uma bolha em torno de você mesmo em que parece que o mundo é maravilhoso, porque todo mundo está vendo a mesma coisa que você. Só que isso é ilusório. Você criou essa bolha ao teu redor. A gente tem que buscar o contraditório. A gente tem que buscar opiniões diversas e a gente tem que saber distinguir uma coisa que nunca foi tão importante,
era antes importante para jornalistas, agora é importante para todo mundo. Você tem que distinguir o que é um artigo opinativo, o que é uma reportagem, né? Quer dizer, o que são fatos e o que são opiniões. Essas são conceitos fundamentais que nunca foram importantes, porque nunca foram demandados profissionalmente das pessoas, tirando aquelas que são jornalistas, mas que agora são absolutamente essenciais. São absolutamente essenciais para a gente saber lidar com os conteúdos que estão viralizando na internet, né? Então, acho que passa muito mais por educar as pessoas a lidar com esse novo ambiente, a ter uma tolerância maior com a divergência, a saber... Eu, por exemplo, eu faço um esforço muito grande e eu recebo muita gente no Facebook, né? Porque as pessoas me conhecem pelo meu trabalho de astronomia e vão me adicionando. E eu tenho pessoas de todos os matizes ideológicos, algumas mais radicais, menos agradáveis, outras mais tolerantes, mas de toda forma, de todos os lados. E eu procuro não cercear, porque eu acho que é importante eu me expor a opiniões diferentes da minha. Mesmo que isso me irrite às vezes, mesmo que... Eu acho que a gente tem que se propor a estar disposto a se irritar com o diferente, porque a gente tem que o tempo inteiro questionar se nós temos mesmo razão ou se existe uma outra forma de ver as coisas. Eu acho que é um processo de educação. Eu quero acreditar que a gente vai sair, como civilização, a gente vai sair desse processo mais fortalecido. Mas o momento agora parece que a gente está só andando para trás, né? Então é meio aflitivo. A gente não sabe se a gente vai voltar tudo ou se é só um soluço e a gente vai voltar a andar para frente e vai aprender a lidar com isso. Mas, de toda forma, a gente tem que educar as pessoas nesse sentido. Ouça o diferente, saiba respeitar a opinião alheia, saiba distinguir o que é opinião, o que é fato, né? E faça a tua avaliação com base nos fatos, deixa a opinião. Opinião é aquela coisa que é que nem bunda, cada um tem a sua, você tem direito à sua, eu tenho direito à minha, a gente pode confrontar as nossas opiniões, mas fatos não estão sujeitos a esse tipo de discussão. Os fatos são outra coisa, fatos são objetivos, o que vale para você, vale para mim. Acho que essas distinções que a gente precisa aprender. Opinião não muda fato. Pois é, exato. O universo não vai desdobrar a sua opinião, ele vai continuar sendo o universo. Né? Então, nós estamos aqui nos encaminhando aqui para quase no final aqui do nosso Hangout. Antes da gente fazer os agradecimentos a você, como a gente já disse para você, nós temos um grupo de divulgação de ciência compartilhada, que é aquela divulgação científica formiguinha. Nós já tivemos muitas pessoas que passaram pelo grupo, saíram, acho que cada uma saiu com uma ideia diferente a respeito do universo, que é a intenção de que as pessoas tomem consciência de como funciona a física das coisas. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que vão assistir esse Hangout aqui e que pensam também em dar a sua contribuição para levar adiante o conhecimento humano, dar a sua contribuição para o momento que ele está passando aqui no planeta e aproveitar da melhor forma possível os elementos que nós estamos usando para constituir o nosso ser consciente. Né? Então, eu queria que você dissesse para quem está querendo se aventurar nesse ramo de divulgar ciência, como que isso é importante. Legal. Bom, eu acho, em primeiro lugar, que você aí, que gosta de divulgar ciência, que tem interesse pela ciência, quer compartilhar esse teu amor, esse teu interesse pela ciência, você tem que saber que Roma não foi feita em um dia. E não precisa se preocupar com o tamanho do seu impacto. Cada impacto conta. Cada pessoa com quem você fala conta. Cada ação, por menor que seja, conta. Não pense na escala das coisas. Pense em tornar o mundo cada dia um pouquinho melhor. Só um pouquinho melhor. Porque, no fundo, é tudo isso que nós podemos fazer. E tenha em mente que essa é uma batalha que nós não podemos desistir. Às vezes, parece desanimador. Você olha lá fora e a maioria das pessoas não entende o que a ciência fez pelo ser humano, o que ela faz pelo ser humano, o quanto ela pode propiciar de bem-estar, né? É aquela velha frase do Carl Sagan, né? Que nós vivemos numa sociedade profundamente dependente da ciência e da tecnologia, em que as pessoas não sabem quase nada sobre ciência e tecnologia. Então o fulano está lá falando mal da ciência no celular, que ele não teria se não fosse a ciência. E isso é assim mesmo. A gente pode olhar para isso e falar, poxa, desisto, né? O cara não está vendo, está na mão dele, ele não está vendo, como é que eu vou mudar isso? Não desista, porque assim, o futuro da civilização depende da gente não desistir, depende da gente continuar nessa luta, cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado, mas tentando levar a ciência para as pessoas, tentando mostrar
como é bonito, como é empolgante, como é emocionante o fato de que nós, né, uns macacos sem rabo aí num planeta vulgar, em torno de uma estrela vulgar, numa galáxia vulgar, são capazes de, pela observação cuidadosa da natureza, pela formulação e pelo teste de hipóteses, descobrir o tanto que nós descobrimos sobre o universo, sobre o mundo em que nós vivemos, das menores partículas, né, do bóson de Higgs, que acabou de ser descoberto lá no LHC, dos prótons, nêutrons e suas partículas constituintes, até as maiores escalas, o universo inteiro, os aglomerados e superaglomerados de galáxias. Quer dizer, imagine o quanto o universo é imenso e em escalas diferentes do nosso, e ao mesmo tempo cabe dentro da nossa cabeça, cabe no nosso cérebro. Nós somos capazes de compreendê-lo e de estudá-lo e de nos maravilhar com os mistérios que o cercam e desvendá-los de forma eficaz por meio da ciência. Não deixe de transmitir isso. Além de ser muito bonito, é absolutamente essencial. Nós vivemos hoje um momento em que as pessoas duvidam de coisas triviais e que parecem inofensivas, como o fato da Terra ser um esferoide e não plana, mas a gente também tem crenças anticientíficas que são muito perigosas, como, por exemplo, a ideia de que o aquecimento global não está acontecendo, ou a ideia de que vacinas não funcionam, ou a ideia de que terapias alternativas são mais eficientes contra o câncer do que as terapias que os médicos aplicam. Essas são coisas que destroem vidas. Essas crenças são perigosas, elas destroem vidas. Então, se você puder fazer a sua mínima contribuição, não estou dizendo que você vai falar sobre esses assuntos, mas que você leve para as pessoas o modo científico de pensar, o modo de, peraí, você está dizendo que essa terapia funciona mais, então me mostra uma estatística, me mostra um estudo publicado que demonstra isso que você está me dizendo. Né? Quer dizer, essa capacidade de questionar, de duvidar, e de, a partir da dúvida, construir conhecimento, essa é a cultura que você precisa levar. E se você levar para uma pessoa, já valeu. Se você levar para duas, melhor ainda, é o dobro. E assim por diante. Não se obrigue a mudar o mundo inteiro, mas também não renegue a sua função de mudar uma pessoa que seja, fazer a sua contribuição. Se todos nós fizermos a nossa contribuição, eu acho que a gente pode vencer essa batalha contra o obscurantismo. E não se iluda, é uma batalha e o futuro da civilização depende dela. É verdade. Isso, gente. Então, Salvador Nogueira, mensageiro sideral, nossa profunda gratidão pela sua contribuição aqui no nosso canal. E em breve, uma brevidade não tão distante assim, a gente gostaria de poder contar com a sua presença aí, com mais outros participantes também. Tá? Nós temos aí, que está online no Hangout, o Igor, ele teve problema de áudio, mas ele está ouvindo. O Igor, ele é estudante de engenharia mecatrônica da Universidade de Juiz de Fora. Também hoje ele não pôde dar a contribuição dele falando, mas ele está aí, né, nos ouvindo. Salvador, muito obrigado. Tá online? Por que você não falou nada aí, rapaz? Só tô escutando. É coisa de mineiro mesmo, né? Quietinho, né? A gente vai colocar... Hoje eu estou numa missão aí daqui a pouco eu vou pegar minha filha no Enem, então eu devo editar o Hangout aí. E mais tarde ele vai estar online e a gente te manda os links aí para você. Tá bom? Legal. Agradeço. Foi um prazer participar. E, claro, estou às ordens. Precisando, convidando, estou aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. O Caio, fica online para mim aí, para a gente fazer um briefing aí da edição, falou? Pode deixar. Gente, um excelente final de domingo aí para vocês.